Sempre que a gente prega, isso dizia sempre o Jaime Kemp, né? De alguém você copiou a palavra. Eu já diria que a gente se inspira, né, em outras palavras. E hoje a palavra que nós vamos ter é a palavra que o pastor Jorge Mitian, uma das palavras que ele deu no nosso encontro. E essa é uma das que me tocou bastante. Então, eu estou fazendo a minha versão inspirada, estou dando a fonte, né? Inspirada na palavra do pastor Mitian. O nosso tema lá era vida em comunidade, a vida na igreja, né? Em qualidade, quantidade e unidade. Os 3 pilares de uma vida realmente em comunidade. Esses 3 temas: qualidade, quantidade e unidade. E nós vamos falar hoje no capítulo 14 de João. Nós vamos lendo e vamos comentando. Capítulo 14 de João vai aparecer lá. Antes de lermos o texto, queria dar uma ideia do contexto dessa passagem. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, já estava no seu caminho para o seu sacrifício, né? Já com aquele sentimento de peso pelo que ele sabia ia passar. E os discípulos, por sua vez, confusos, perturbados, tristes, né? Porque, afinal, 3 anos estavam convivendo diariamente com Jesus, tinham largado todas as coisas, sua casa, seu trabalho, para seguir a Jesus, e dia a dia, todo dia, com Ele ali presente, vendo os seus milagres, vendo os seus ensinamentos, sendo abençoados pela sua presença, mas de repente, esse Jesus começa a dizer que ele vai embora. Que ele ia embora para a casa do Pai. Então, aqueles discípulos que tinham aquela esperança de que o reino de Deus havia chegado, e para eles o reino de Deus, em muitas cabeças ali, muitas ideias, eles achavam que era um governo que fosse superior ao governo de Roma, ao qual eles estavam subjugados, não é? E eles tinham aquela esperança de que Jesus ia estabelecer, embora Jesus já havia dito que o reino dele não era desse mundo, eles tinham essa esperança, porque afinal, as nossas vidas, assim como a deles, é muito voltada a esse mundo, as coisas desse mundo, porque afinal estamos aqui no mundo. Então a esperança deles era muito de que o reino de Deus já se estabelecer aqui nessa terra e que eles iam se livrar do poder de Roma. Mas de repente o seu herói, né, aquele que era o salvador da pátria, está dizendo que vai embora. Então imagine o sentimento desses homens. E é por isso que Jesus, então, nessa passagem, o que ele está fazendo é acalmar os discípulos, mostrar a eles o seu plano, mais ou menos o que ia acontecer para que eles ficassem mais tranquilos. Então, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Não fique preocupado, não permita que o seu coração fique preocupado, ansioso. Creia em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Os discípulos ali, com aquele sentimento de ansiedade, de insegurança, não é? Cheios de preocupação no seu coração pesado. E Jesus está dizendo: gente,
Não fiquem ansiosos, não fiquem perturbados, não se preocupem. Irmãos, quem de nós aqui não fica preocupado? Quem de nós aqui não fica ansioso diante de uma situação nova? Quem de nós aqui não se sente inseguro diante daquilo que a gente não conhece? Quando os nossos planos, as nossas ideias parecem que não são as de Deus, nos sentimos assim. Praticamente todos os dias, seja por uma questão muito importante ou grande ou uma situação pequena. Hoje eu cheguei aqui e não conseguia imprimir meu sermão, porque a impressora não funcionava. E eu passei, até quando o Marcos chegou, que eu sabia que ele ia solucionar a coisa, durante essa 1h30 que eu fiquei esperando aqui no ensaio, eu fiquei ansioso, preocupado, pensando que eu ia ter que inventar um sermão na hora aqui para vocês. A gente fica ansioso por pequenas questões. É ou não é verdade? Mas Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo isso hoje para nós. O Bilão diz que ele está aqui. E é isso que ele está dizendo. Você está ansioso? Você está preocupado? Não fique assim. Creia em Deus. Creia em mim. É o que ele está dizendo. E continua então o diálogo de Jesus. E ele diz assim. Ué, eu pulei? Pulei. Obrigado, vocês estão prestando atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus está dizendo, olha, fiquem calmos. Eu vou indo para a casa de meu pai, e lá tem lugar para todo mundo. Tem morada para todo mundo. Eu estou indo para preparar a ida de vocês. Eu estou indo por isso. E se não fosse assim, eu diria a vocês, confiem em mim, é isso que ele está dizendo. Olha, confiem no que eu estou falando. Quando eu for e preparar-vos lugar, eu vou voltar. Eu vou voltar. E sabe o que vai acontecer quando eu voltar? Eu vou recebê-los para mim e vocês vão comigo. Para aquele lugar que já vai estar preparado. Tem gente que entende esse preparar lugar, que Jesus está lá construindo uma mansão para ele, né? E olha, aí ele pensa assim, puxa, deve ser uma baita mansão, porque faz 2000 anos que ele está preparando. Jesus está dizendo, olha, o que eu estou fazendo, indo embora, tudo que vai me acontecer daqui para frente, a minha morte, a minha ressurreição, a minha subida, tudo isso é para abrir caminho para que vocês possam ir comigo. Se eu não fizer isso, não vai ser assim. Por isso, não se preocupem, o plano de Deus é perfeito. E quando nós estamos ansiosos, porque não sabemos o que vai acontecer, o que nós devemos fazer? Crer em Deus, crer em Jesus, que o plano dele é perfeito. Aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está permitindo acontecer, faz parte do seu plano que é perfeito. E isso é para o nosso bem. Eu estou indo lá para abrir esse caminho, e vocês sabem qual é esse caminho. Agora, interessante é que Jesus está dizendo, creiam em mim. E ele disse, vós sabeis o caminho para onde eu vou. O caminho, claro, era crer nele e no que ele dizia. Mas aí o Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Jesus disse, vocês sabem o caminho.
Por isso que ele está dizendo, creiam. E nós somos assim como Tomé, não julgue o Tomé. Porque nós somos assim, Jesus está dizendo, é para o seu bem, você vai passar por isso, eu estou indo abrir caminho, e você sabe assim, e aí a gente diz, não, mas eu não estou entendendo, eu não sei de nada, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos nem para onde que o Senhor vai. Vem à nossa mente esses pensamentos, que nos fazem não confiar naquilo que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu vou para onde Deus está, eu vou abrir o caminho para vocês, depois eu vou voltar e vou levá-los também. E Jesus então respondeu, eu sou o caminho. Jesus, nós não sabemos o caminho. Tomé, Filipe, Pedro, João, eu sou o caminho. Eu que estou aqui com vocês, sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém chega até o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido de verdade, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora, olha de novo a afirmação de Jesus. Vós o conheceis e o tendes visto. Olha, presta atenção no que eu estou falando. Você está dizendo que não sabe o caminho, que não sabe para onde vai? Vocês vão para o Pai. O caminho sou eu. E vocês já conhecem o Pai. E vocês já têm visto o Pai. Aí a confusão na cabeça dos discípulos aumentou, né? Como tenho visto o Pai? Então, Filipe entrou na história e disse, opa, eu estou sem a minha secretária ali, né? Replicou-lhe Filipe, no versículo 8, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O Senhor está dizendo que nós temos visto o Pai? Mostra-nos. E aí nós vamos ficar satisfeitos. Nós queremos ver o Pai. E aí vem aquela resposta de Jesus, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Filipe, como mostra-nos o Pai? Faz 3 anos que você está vendo Ele. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a expressão exata do ser do Pai. A expressão, lá em Colossenses fala sobre isso, né? Ele é a expressão exata de Deus. Quem vê a Jesus, vê a Deus. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Jesus é o caminho para Deus. Como é que você está dizendo? Mostra-nos o Pai, se você já tem o visto. Creia nisso, de novo Jesus está falando, fé, creia no que eu estou dizendo, e se não é pelo que eu estou dizendo, creia pelas mesmas obras, tudo que você viu acontecendo durante esses 3 anos, são as obras do Pai, são as mesmas obras que eu faço. Vocês até agora talvez tenham me conhecido sim, em parte, como Messias prometido, como aquele lá que os profetas do Velho Testamento prometeram, e talvez é isso que vocês creem que eu sou o Messias prometido, mas agora vocês devem crer que eu sou Deus, que eu e o Pai somos um. Quem conhece a Jesus, conhece a Deus. Exatamente por isso que Ele veio. E porque Ele sabe, porque Deus sabe que nós, muitas vezes, precisamos ver para crer, Ele se fez carne.
se fez visível, se fez homem, para se identificar com cada um de nós, para facilitar a nossa fé. Porque nós somos incrédulos. Nós muitas vezes queremos ver as coisas acontecendo para crer. Por isso Jesus veio, para mostrar o Pai, para que nós pudéssemos ver as suas obras e pudéssemos crer nele. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele já tinha ensinado tantas coisas para os discípulos. Agora, ele está apresentando a eles a Trindade. Ele está apresentando, eles conheciam o Pai, lá do Velho Testamento, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus que fez milagres no deserto, que libertou o povo do deserto. Esse Deus da lei, esse eles conheciam. Eles conheciam Jesus ali como homem, como Messias, mas agora ele está apresentando Jesus como parte da Trindade. Eu sou Deus. E agora, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar a eles a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ele vai levá-los a conhecer uma nova dimensão de vida. A dimensão que não é baseada apenas no que nós vemos, mas que no que nós cremos. Porque afinal, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Que não se veem. Vocês precisam, meus discípulos, aprender a viver agora num nível mais alto, nível de uma nova dimensão. Lá em 1 João capítulo 1, a carta de João, ele começa dizendo: olha, o que nós vimos, o que nós ouvimos e o que as nossas mãos apalparam, isso nós agora vos comunicamos. Nós pregamos isso. Aquilo que nós vimos, que ouvimos e que apalpamos com as nossas mãos. A experiência deles era aqui nesse mundo. A experiência na dimensão física. Mas agora Jesus está dizendo: eu vou fisicamente embora. Vocês precisam agora viver numa outra dimensão. Na dimensão que não é necessário ver, é necessário crer. E Ele está dizendo isso para nós também. Nós ficamos ansiosos, irmãos, porque nós queremos ver as coisas. E nós não cremos naquilo que Jesus tem dito nas suas promessas. Nós vivemos nesse mundo material, não é, percebido pelos nossos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar, que fome, e tato. Vocês estão bons, estão lembrando ainda do ginásio, né? Nós vivemos movidos por essas coisas. A nossa percepção das coisas são através desses 5 sentidos, nessa dimensão, né? Que é uma dimensão, o Imi-chan diz que existem 2 dimensões. Eu vou ampliar, depois eu vou ensinar para ele, que nós vivemos nessa dimensão, mas que são 6, né? Que é tempo, espaço, altura, largura, comprimento e profundidade. Nós vivemos e nos movemos dentro dessas dimensões e somos limitados por elas. Mas Jesus e Deus já vivem numa outra dimensão. Lembra-se que Jesus ressurreto, ele estava aqui, de repente ele estava lá. Ele não estava limitado pelo espaço, e nem pelo tempo, e nem por essas coisas todas pela qual nós nos somos limitados no nosso conhecimento. Por isso nós não podemos ser arrogantes, achar que nós sabemos tudo, porque nós somos muito limitados diante de Deus. Nós precisamos agora aprender a ver, não pelos nossos olhos físicos, mas pelos nossos olhos espirituais, pelo nosso coração, pela nossa fé.
E o estímulo para a nossa fé é a palavra de Deus. Olha a importância da palavra de Deus. Olha a importância de uma pregação. Olha a importância da Bíblia na tua vida. De uma mensagem de Deus para você. Porque é através da palavra dEle, é na palavra dEle que nós temos que crer. Naquilo que Ele está dizendo. Jesus estava falando para os seus discípulos: vocês conhecem o caminho. Fiquem tranquilos. A coisa vai melhorar, a coisa vai acontecer. Eles tinham apenas que crer naquilo que Jesus estava falando. E olha, é interessante ver na história, nos fatos, na vida de Jesus com os seus discípulos, como isso era verdade. Como Jesus falava as verdades espirituais e muitas vezes eles entendiam apenas na forma física, natural das coisas. No poço lá com a mulher samaritana, ele dizia: eu tenho uma água viva para dar. Quem beber dessa água nunca mais vai ter sede. Ela entendeu: deixa eu te dar essa água que eu quero beber. Ela estava pensando na água física. Quando os discípulos chegaram, ele disse: olhem, os campos estão brancos para ceifa. Mas a Bíblia diz que faltava ainda 4 meses para a ceifa. Jesus estava falando, os campos estão brancos. Ele estava dizendo de uma forma espiritual. As pessoas estão aí para serem evangelizadas, para serem comunicadas do Evangelho. Elas estão sedentas, elas estão precisando da mensagem que nós temos. Já é hora, é a partir de agora. Mas eles entendiam: não, falta ainda 4 meses para a ceifa. Será que isso acontece com a gente? Será que isso acontece com a gente? Quando Jesus fala, aquele que medita, quando a Bíblia fala aquele que medita, no Salmo 1, medita de dia e de noite na palavra, será bem sucedido em tudo que fizer. Aí a gente já entende: eu vou ficar rico. Porque a nossa mente está nas coisas desse mundo. Nós precisamos aprender a pensar e a entender as coisas num nível mais alto. Esse sucesso que Deus, Ele pode dar, Ele vai te abençoar, claro. Mas isso é muito limitado, gente, para aquilo que Deus tem para nós. É muito além de um mero sucesso financeiro. Isso é limitar as obras de Deus. E por isso, a fé é a nossa resposta positiva à palavra de Deus. Quando nós fechamos os olhos, a luz que nos faz ter percepção de todas as coisas, não tem mais, a gente não enxerga. Então, quando a gente fecha os olhos, a gente não para de ter percepção das coisas pela vista. E quando nós fechamos o nosso coração, nós não conseguimos entender a palavra de Deus. E por isso que às vezes a gente prega aqui na frente, chega um irmão lá embaixo e diz: olha, foi uma bênção a palavra, não sei o quê, né? E a gente mesmo sente que não foi tão assim. Aí eu digo: é porque você estava com o seu coração aberto. É porque você estava com seus olhos espirituais abertos. E a palavra de Deus, ela produz, independente de quem está falando. Se é a palavra verdadeira, e se você abre os seus olhos espirituais, você enxerga a verdade de Deus na tua vida. A mensagem que Ele tem para você. Aí Jesus continua dizendo, e Ele diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tá bom, discípulos, vocês não estão crendo direito no que eu estou falando, eu estou dizendo para vocês. Agora então eu vou fazer uma promessa para vocês. Se vocês crerem,
vocês farão obras grandiosas e maiores ainda das que eu fiz. Será que essa é uma verdade que a gente crê com o coração? Você crê que você pode fazer obras maiores do que a de Jesus? Que obras que Jesus fez? O que foi que Jesus fez quando estava aqui na terra? Fez o bem, ensinou as verdades, libertou endemoniados, curou enfermos, pregou a verdade do reino de Deus. Maiores obras vocês farão do que as que eu fiz, do que essas aí. Pedro, cheio do Espírito Santo, quando levantou com os 11 e pregou, 3.000 se converteram. As maiores obras já estavam acontecendo. As maiores obras não são você ficar rico e ter 3 celulares e 2 carros importados. Isso não é a maior obra, porque Jesus não teve nenhum carro. Jesus não teve dinheiro. Viveu de forma simples. Eu não estou dizendo que você não possa ser abençoado nesse sentido, mas eu estou querendo tirar a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso foco das coisas materiais. Nos elevar para uma dimensão do Espírito Santo, da dimensão da fé. E essas maiores obras são as obras que vão glorificar o Pai, como Ele disse. E aí então o que você pedir, Ele fará. É a promessa. E nós devemos crer na promessa de Jesus. E Jesus então continua no texto. Eu tenho ele aqui. Vai lá, tá. Olha só. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não... eu pulei ali. Porque não o vê. Acho que é isso, né? O mundo não pode conhecer porque não o vê. Que o mundo não pode receber porque não o vê. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus apresentando a Trindade agora. Olha, além de tudo isso que eu já falei, além dessa promessa, tem uma outra aqui. Eu vou mandar um outro Consolador. Por que outro? Porque eu estava com vocês até agora, eu vou embora, mas vem outro, que é como eu, que é Deus como eu, que conhece a verdade, e Ele tem uma vantagem sobre mim. Eu estou aqui fisicamente com vocês, eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco. Agora vem o Deus que não vai estar com vocês, que vai estar em vocês, que vai habitar em vocês, que vai entrar em vocês e que vai agir de dentro para fora, com todo o poder que Deus tem, com tudo que Deus tem, vocês vão ter isso, e é por isso que é importante, ele fala mais para frente, que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Então, vejam, vocês estão preocupados que eu vou embora, vocês estão ansiosos por isso tudo, na verdade vai ser muito melhor. Mas vocês precisam aprender a viver nessa nova dimensão, a dimensão da fé, a dimensão espiritual, a dimensão do Espírito Santo. O segredo para uma vida em comunidade verdadeira, que se multiplique em qualidade e unidade, é vivermos no Espírito Santo, crendo e obedecendo a palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, a gente acredita em muitas verdades bíblicas. Eu sempre cito esse versículo, né? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas
daqui do mundo serão acrescentadas. Você não precisa gastar a sua vida, a sua energia, a sua inteligência, os dons que Deus te deu, os talentos, apenas para essas coisas daqui. E nós acreditamos nisso. Mas muitas vezes não vivemos isso. Na hora H, a nossa preocupação, o nosso esforço, a nossa dedicação principal acaba sendo para essas coisas que Ele prometeu acrescentar se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Então está lá. Eu vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu o enviarei. Até aqui, os discípulos estavam com Jesus presente fisicamente, mas eram homens confusos, medrosos, tímidos. Quando veio o Espírito Santo no Pentecostes, eles se tornaram homens ousados, intrépidos, cheios de poder, e fizeram muitas obras maiores até as de Cristo, as que Cristo tinha feito. Então, duas coisas, indo para o final, necessárias para que vivamos a vida em comunidade, com quantidade, qualidade e unidade. Duas coisas. Primeiro, o Espírito Santo, que já temos. Olha, tudo que Jesus está falando aqui com os discípulos, já aconteceu. Ele já foi para o Pai, Ele já abriu o caminho para o Pai, nós já alcançamos o Pai através dEle, Ele já enviou o Seu Espírito, já está aqui conosco, habitando em nós. O que nos falta? A fé, o crer na palavra de Deus, obedecer às suas ordens, seus ensinamentos, e colocar em prática tantas coisas que nós já sabemos na teoria. No capítulo seguinte, no 15, é o famoso capítulo da videira verdadeira. Meu pai, inclusive, já tocou nisso semana passada. Quando Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, não é? Nessa alegoria que Jesus usa da videira verdadeira, Jesus é a videira, Deus é o agricultor, aquele que cuida de tudo. Os discípulos, nós somos os ramos. Você sabia que você é um ramo? Diga aí para o seu irmão, você é um ramo. Você é um galho. Você é um galho. Não queira quebrar o galho. Os frutos são aquilo que o galho produz, né? E que são outros discípulos que permaneçam. A única coisa necessária para que produzamos muito fruto é permanecer na videira, permanecer em Jesus, ficar ligado em Jesus. Nesse capítulo 15 ali, nessa parte da videira, eu contei 12 vezes o verbo permanecer aparece. 12 vezes. Às vezes ele aparece 2 vezes no mesmo versículo. Permanecer em Cristo, permanecer na videira, permanecer ligado. Por quê? Aqui está o agricultor, que é o Pai, está a videira, que é Jesus, e cadê o Espírito? Dizia o pastor Emitian, o Espírito é a seiva que alimenta os galhos e que faz com que eles produzam fruto. Para que a seiva chegue nos galhos, é preciso que eles estejam ligados à videira e permaneçam ligados
a videira. A gente tem uma ideia muito boba, que é de que um galho da videira pode às vezes sair da videira, depois voltar na videira. Agora está chegando o fim do ano, eu vou de férias, eu saio da videira e vou lá para a praia, não vou para a igreja, não oro, não leio a Bíblia. Eu não permaneço na videira, não é? Eu sei que acontece isso. Leva a tua Bíblia para a praia, seu sem vergonha. A hora que você ficar lá, deitadão, lá, que inveja, né? Sem fazer nada, lê a palavra, olha para o céu, ora a Deus. Permaneça na videira, porque o galho não pode viver, e não pode agir, e não pode dar fruto, se não estiver recebendo a seiva através da videira, e se ele não permanecer na videira. E o permanecer na videira traz uma promessa. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, eu tenho que vir aqui, senão não enxerga. Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha só, permaneçam no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, olha a palavra de Deus, a obediência, a fé, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado, olha o meu exemplo, os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Você só vai ter alegria completa se estiver permanecendo no amor de Jesus. A gente corre atrás de tantas coisas para ser feliz. A verdadeira felicidade, o gozo completo, é aquele que Jesus nos dá através do seu amor. Não há outra forma. E continua: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, olha a promessa de novo, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, e pulei de novo aí, estas coisas eu digo para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo o seguinte, Ele está completando aquele diálogo lá de trás. Eu vou para o Pai, vou preparar lugar, vou enviar o Espírito Santo, vocês ficam aqui, por enquanto, porque vocês vão continuar a minha obra. Assim como eu fui enviado, agora eu estou enviando vocês. Ainda há algo a fazer. Por isso é que vocês têm o Espírito Santo. Por isso é que vocês têm todas as coisas que vos foram dadas, né? Para que vocês deem fruto, ou seja, para que vocês continuem a minha obra aqui na terra. Com fé e no Espírito Santo, vocês serão capazes. Os nossos frutos são para a glória de Deus. E para a glória de Cristo, não para a nossa própria. Agindo assim, a alegria de Cristo estará em nós e será completa. Ele nos escolheu para continuarmos sua obra aqui na terra. E Ele nos deu a sua promessa: tudo o que pedirmos em seu nome, Ele o fará. Você pode estar aqui hoje como os discípulos estavam. Com alguma ansiedade, com
com alguma preocupação, com alguma tristeza, se sentindo inseguro, nós ficamos assim, diante do novo, diante do desconhecido, diante de algo que você nunca fez. Quando você não está entendendo as coisas, a gente quer entender tudo. Quando a gente sente que perdeu o controle da nossa vida, o controle da situação, quantos de nós não nos sentimos assim? E assim nós podemos estar hoje, ansiosos. Se não estamos hoje, podemos estar amanhã. E Jesus então está dizendo para nós: não se turbe o vosso coração, não fiquem assim, creiam em Deus, creiam em mim, creiam em tudo que eu estou dizendo aqui para vocês. Abro o caminho para vocês, envio outro Consolador, que vai habitar em vocês, que vai trazer tudo que vocês necessitam em vocês. Basta vocês crerem, terem fé naquilo que eu estou dizendo e permanecerem nessa fé, sem desviar. E aí, vocês darão frutos. O Pai será glorificado. E essa ansiedade toda se tornará numa alegria completa. Que é só a alegria que Jesus pode nos dar. Amém? Que seja assim, para a glória dele. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.